gente ensina e ele não quer praticar, porque tem mais esse problema hoje. Nós temos visto muitos jovens e adultos e crianças perdidos dentro das casas. Mas quando tem uma igreja na casa, pai e mãe, líder daquela casa, ele ensina seu filho. Com certeza, essas jovens que estavam aí profetizando numa casa onde era uma igreja, onde Paulo diz aí que ficou vários dias naquela casa, eram pessoas que tinham uma vida cristã e Deus usava ela com o dom de profetizar. Então, meus amados irmãos, olha que bênção é se a gente começar a adotar esse serviço, não só na igreja, de ensinar as crianças, ensinar os jovens a buscar os seus dons, para trabalhar, para servir a Deus, mas também fazer isso na nossa casa desde cedo. Cuidado, porque nessa geração o diabo levantou a internet, viu? Muitos filhos de Satanás estão usando a internet para destruir jovens, e nossos jovens estão sendo entregues para o que está nas ferramentas de celular, YouTube, Instagram, sei lá, desde cedo. Nós pais, muitas vezes culpados, porque desde cedo dá um celular para uma criança, e ali já vai desconstruindo tudo o que é para o pai e a mãe fazer em relação ao cristianismo. Então, servir a Deus na casa, viu, irmão, é necessário, porque essa casa edificada para Deus, ela vai ser muito abençoada. Agora, quando a gente vem para o culto e esquece que na casa da gente também é um culto, e esquece de quem de casa assumir nossa posição de servo de Deus também em casa, aí a nossa casa vai ficar igual Jesus disse para Israel. Mateus 23, 37 em diante, ele diz: Jerusalém, que mata os profetas, tu que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como a galinha apacenta os pintinhos, tu não quiseste. A partir de agora a tua casa vai ficar deserta. Tu já imaginou o próprio Deus dizer para mim: tua casa vai ficar deserta, porque eu recusei aceitar minha posição de dizer: eu quero trazer Jesus para a minha vida, andar com Ele e levar o mesmo para a minha casa, porque tem um monte de gente da nossa casa, nossa parentela, que não conhece a verdade. E se eu que digo que eu conheço e não levo para eles a verdade, Mateus 23, 37 em diante, aí o que vai acontecer? Eu digo que eu estou salvo, mas não estou contribuindo com a salvação da minha casa. Aí eu posso dizer que eu sou um servo de Deus? Não. Por quê? Porque a verdadeira igreja também precisa ocorrer na nossa casa. Porque se a gente vem fazer algo para Deus apenas nessa igreja prédio, a gente se esquece do projeto de Deus, que também é a nossa casa. Por exemplo, Mateus 7, 24 em diante, Jesus disse: eu comparo um homem prudente que ouve minhas palavras e executa, como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Correram rios, desceram ventos, combateram aquela casa, não caiu, porque estava erigido sobre a rocha. Quem é a rocha na Bíblia? O próprio Cristo. Tá? 1 Coríntios 10, 4, a rocha que andava com Israel, que alimentou Israel com água no deserto,
Paulo disse que era o próprio Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Então, você, quando leva o ensino para a tua casa, você sabe que vai ter tribulação, vai ter luta, como todo mundo tem, mas você vai ter um ajudador, que o mundo não tem, porque rejeita o Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Então eu quero falar sobre por que Paulo elogiava em Romanos 16 as pessoas que serviam a Deus nas igrejas, que era nas casas, tá certo? Um dos problemas de quando a gente não atua com o cristianismo verdadeiro dentro das casas, o diabo está usando pessoas para fazer o inverso, destruição da nossa casa com ensino falso. Vamos ver? 2 Timóteo 3, verso 5 em diante. Quem achou, vamos ler. Como o diabo está usando um monte de situações. 2 Timóteo 3, 5 em diante. Para a destruição da nossa casa. Por isso nós temos que reagir. Amém? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Chega mais perto para ouvir. Não está com... Dá para ouvir, bora. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pela casa e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ponto. Então, olha só. O Paulo está dizendo para Timóteo que existe no cristianismo pessoas que elas estão tão carregadas de pecado dentro das casas, onde nós moramos, dentro da casa dos cristãos, e por isso é preciso levar lá a verdade para eles, dentro das nossas casas, porque já tem outros que estão tentando ensinar, que estão levando pessoas para o ensino falso, pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, estão induzindo de várias formas quem? Aqueles que aprendem sempre e não podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que coisa horrível! Dentro da nossa casa vai haver pessoas, fala igreja lá que é o mesmo hoje, tá? Dentro das casas no passado bíblico haviam pregadores que pregavam heresia, mentira, religião falsa e levava isso dentro das igrejas, que eram as casas. E pregava isso para quem? Conseguia pregar suas mentiras para quem? Para pessoas que ouviam sempre, aprendiam sempre, mas nunca poderiam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso é triste. A gente saber que dentro da casa da gente tem pessoas que não sabem a verdade e que elas vão ser induzidas, principalmente como está aí hoje no mundo. Olha, irmão, tem filho nosso que não pode nunca ir para um colégio secular, porque lá vai ter gente que vai induzir ele com o ensino diabólico sobre feminismo, por exemplo, homossexualismo, por exemplo. Vai dizer por aí, olha, Deus não criou coisa nenhuma, nós viemos do macaco, ou o mundo veio de uma grande explosão. Como eles não aprenderam nada da Bíblia, com você, que deve ser um ensinador dentro da tua casa, você deve estar ocupado com tanta coisa, não se ocupou com eles, lá no colégio, no trabalho, na internet, seja onde for, o diabo sempre vai ter alguém para trabalhar com eles, com mentiras,
da gente apenas vem para o prédio, tem culto hoje. Aí às vezes em casa a gente já é um testemunho ruim. Como que nós vamos ensinar certas coisas? Se às vezes a gente é ensinando, eles não querem ouvir. Principalmente quando a gente é omisso, aí é pior a situação. Quando a gente vê alguma coisa errada nos filhos, ou em alguém em casa, e a gente não diz nada para ele. Não tem coragem, isso está errado, Deus vai te cobrar. Fica calado. O diabo bota um fechiclé na boca da gente, mas lá onde eles vão, irmão, tem multidão de gente endemoniada, influenciando eles de todo jeito. Estão passando lá no tiroteio doido. Olha, tem um caso de uma pessoa ligada à nossa família, filho de uma pessoa distante, mas é da minha família, que foi criado no Evangelho, desde criancinha. Só depois que veio da universidade, sabe o que ela disse? Papai, mãe, sou ateu agora. Não acredito mais em negócio de Bíblia nenhuma. Aprendeu na universidade. Quem foi que falhou? Não se sabe. Eu não sei, eu não estava lá na casa deles. Mas o pior é quando a gente não ensina. Quando a gente não assume o papel de servo dentro de casa. Então, irmão, nossa casa está desprotegida quando nós não assumimos o papel em casa. Será o que nós estamos assistindo, por exemplo, na televisão em casa, nos filmes da internet em casa? Tem crente que vai para o YouTube ou para o Netflix, assiste um monte de filme do diabo, esses demônios estão entrando na casa da pessoa. Aí entra aquele texto, Deuteronômio 7:26, diz: não traga maldição para a tua casa, de tudo detestarás, porque isso aí é maldito. Ou melhor, o mal vem junto. Se abre uma portinha, é só que o diabo quer para morar dentro. 7:26. Deuteronômio 7:26, não traga maldição para a tua casa. Então nós agora já sabemos um pouco da verdade. Isso aí eu não quero aqui, não aceita aqui. Amém? Amém. Vamos falar dessa questão, a igreja dentro da casa, tá bom?